Hoje a gente vai dar continuidade, né, do nosso estudo às cartas de Jesus às igrejas ali do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós estudaremos a 5ª igreja, hoje nós estudaremos a igreja de Sardes, né? Como a gente tem falado aqui sempre após a cada encontro nosso, né? O conteúdo a gente tem gravado, a gente tem disponibilizado na internet, no Instagram, no canal do YouTube que foi criado aqui da igreja, né? Mas a gente gostaria de incentivar, sabe? Você que tem assistido os conteúdos, a gente fica grato a Deus porque a gente tem percebido que os conteúdos têm tido um bom acesso, mas a gente quer incentivar você, que você esteja, sabe, em comunhão numa igreja local, né? Que você não abra mão, que você não tem problema consumir bons conteúdos na internet, mas não abra mão de estar numa igreja local, de estar numa igreja bíblica, de estar em comunhão com os irmãos, com as irmãs, né? Enfim, de estar em comunhão com o corpo de Cristo. E nós agradecemos você, né, também que tem nos acompanhado. E é isso. Meus irmãos, como a gente já começou aqui falando, eu quero, enquanto a gente está aqui no estudo, o que aconteceu? João, no ano 96 depois de Cristo, ele foi exilado pelo Império Romano. Vamos dizer assim, ele foi castigado pelo Império Romano. E esse castigo era o quê? Que João tinha que ficar numa ilha. E essa era uma ilha bastante remota, uma ilha bem pedregosa, né? Uma ilha, vamos dizer assim, com pouca vida e com muitas cavernas. E foi nessa circunstância, né, que Jesus Cristo revela a João a profecia contida aqui neste livro. E eu só gostaria de ler o versículo 3 do capítulo 1 com vocês também, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É isso que a gente está fazendo. Jesus está dando instrução à sua igreja. Ele está escrevendo de forma bem particular as 7 igrejas que estão localizadas ali, no que na época era conhecido como Ásia Menor e hoje é conhecido como Turquia, né? O país Turquia era onde estavam essas igrejas. E hoje, atualmente, é um Estado-nação que a gente chama de Turquia. E sabe o que é interessante? Jesus, ele poderia, de repente, mandar uma carta geral. Mas você vê que ele faz questão de escrever de forma particular a 7 igrejas. E tudo isso já tem implicação para a gente poder ir lembrando. Por quê? Segundo a Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, 7 é o número da completude. 7 é o número da perfeição. E por que o Senhor ele escreve a 7 igrejas? Já nos passando essa ideia. Eu estou escrevendo a todas as igrejas em todas as eras, durante toda a história da igreja. Era o que a gente estava conversando mais cedo ali, eu com o João, e ele falando, essa carta serve para todas as eras. Parece que João está na ilha de Patmos hoje e que Jesus está fazendo um diagnóstico das igrejas hoje. E, na verdade, Jesus, ele faz o diagnóstico dessas igrejas, mas só que o diagnóstico que Jesus faz não é o mesmo diagnóstico do que o homem faz. Porque Jesus está fazendo um diagnóstico espiritual da igreja. Jesus está apontando coisas as quais, de repente, os homens não estão vendo, mas ele está vendo. E para a gente poder compreender, o que é muito interessante, que Jesus, quando ele escreve a igreja, você vê que ele menciona as igrejas pelo nome da cidade. Até porque mesmo lá naquela época, vamos dizer assim, não tinha essa ideia de denominação como a gente tem hoje. Não tinha essa ideia de uma igreja apenas se intitular como a detentora da verdade de Deus. Eu sou a única representante de Deus aqui na Terra. Não tinha essa noção, não tinha essa visão. As igrejas, elas estavam instaladas nas cidades. E Jesus, quando ele escreve aqui a igreja em Éfeso, é todos os salvos em Éfeso. São todos os cristãos em Éfeso. Isso daí. Vamos supor que tivesse uma igreja reunida na casa do Jorge, uma igreja estivesse se reunindo na cidade de Éfeso, lá em Gilberto, uma se reunindo lá na casa de João. Ele está escrevendo as igrejas ali da cidade. Da cidade, assim, ele está escrevendo assim, as igrejas do Brasil,
A igreja lá dos Estados Unidos. Isso daí. É isso daí. E que está servindo para todas as nações. Hoje ela continua servindo para todas as épocas. E a gente vai ver aqui uma carta que daqui a pouco completa, um documento que daqui a pouco completa 2000 anos e continua vivo e eficaz. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela é valiosa a todos os tempos. E vamos ressaltar aqui algumas coisas da cidade de Sardes. Vamos ler primeiro o texto bíblico, a gente ressalta algumas coisas e retorna ao texto bíblico. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com E maiúsculo, diz às igrejas. E sempre guardemos isso. Sempre que a gente vê na tradução bíblica, Espírito com E minúsculo, significa o Espírito do homem. O Espírito com E maiúsculo é sempre uma referência ao Espírito Santo de Deus, que é Deus. Vamos lá. A gente já passou aqui por 4 igrejas, por 4 cidades. Passamos por Éfeso, depois passamos por Esmirna, depois passamos por Pérgamo, domingo agora passamos em Tiatira e hoje nós chegamos na igreja de Sardes. Sardes era uma cidade que na época que João está escrevendo essa carta às 7 igrejas, a glória de Sardes tinha ficado no passado. O que isso significa? Sardes já não tinha mais tanta relevância, vamos dizer assim, política e econômica naquele momento da história. Sardes teve. Sardes foi uma cidade, é bom de guardar isso, que teve. Que eles viviam um modo de vida luxuoso, um modo de vida esbanjador, um modo de vida soberbo, mas naquele exato momento, a glória de Sardes tinha ficado no passado. E por que Sardes tinha importância naquela época? Porque grandes estradas romanas passavam por ela. Então, o que ajudava, vamos dizer assim, aquela cidade ainda, era esse fato de ela ter caminhos aos quais passavam pessoas, né? Seja peregrinos, seja pessoas, trânsito, comércio, né? Não como hoje, mas comércio da maneira que acontecia o comércio naquela época, né? E a anotação que eu já dei, que lá eles tinham uma maneira de viver luxuosa e dissoluta, sabe? Essa era um pouco da vida de Sardes. E antes da gente entrar aqui de novo no texto, sabe o que acontecia em Sardes? Sardes não sofria problema, a igreja lá, de perseguição política, perseguição religiosa, não estava tendo perseguição por parte de romano, não estava judeu querendo matar ninguém lá naquela igreja. O contexto externo, vamos dizer assim, tudo favorável. Mas qual era o grande problema de Sardes? Apatia espiritual. Espiritualmente, a igreja de Sardes, ela estava morta. E isso é um grande perigo para os dias de hoje. Sabe por quê? Isso tudo é um resultado de uma despreocupação com a palavra de Deus. E a gente vai ver isso nesses poucos versículos. Sardes, além de estar despreocupada com a verdade de Deus, com tudo aquilo que eles já haviam aprendido, né? É claro que a gente sabe que eles não tinham hoje, como nós temos, vamos dizer assim, esse acesso compilado, facilitado à Bíblia. Mas já tinha muitos ensinamentos, já tinha as viagens missionárias,
já tinha os discípulos, os apóstolos que tinham se espalhado e já tinham pregado o evangelho. O evangelho naquela época não era nenhuma novidadezinha, não era algo assim recente de 4, 5, não. O evangelho já estava sendo pregado há décadas. Eles já conheciam quantos discípulos já tinham exortado as igrejas e a comunicação ela corria naquela época. Tudo que era ensino errado já corria naquela época. Mas você vê que Sardes não está tendo. Sardes não foi repreendida por estar ensinando heresia, ensinamento errado dentro da igreja. E você não está vendo um diagnóstico aqui de perseguição. Mas a gente está vendo Sardes despreocupada com a verdade e Sardes amando o mundo. Sardes se confundindo com o luxo da vida mundana. Se confundindo, como você estava falando. Satanás, irmãos, a gente às vezes tem uma visão muito equivocada da maneira do diabo agir. A gente fica achando que o diabo ele age, é umas vozes estranhas, é coisa caindo de madrugada, é barulho de unha arranhando parede, nada disso, irmãos. O diabo ele é sutil. O diabo ele enfeita o pecado como uma coisa boa. Ele fala, não tem problema você estar na igreja e amar o mundo, não. Isso daí é coisa daqueles crentes moralistas. Isso daí é tudo coisa daqueles crentes legalistas. E de certa maneira, não estou dizendo que o diabo frustrou os propósitos eternos, jamais, tá? Porque tudo acontece debaixo da vontade e da permissão de Deus. Se o adversário da nossa vida, da nossa alma, ele tem êxito em alguma coisa, é porque o Senhor permitiu. E é porque o Senhor está entregando juízo à humanidade. Existe um juízo final, mas existem os juízos parciais de Deus. E isso o livro de Apocalipse explica. A gente pega as trombetas do Apocalipse. As trombetas é o juízo parcial de Deus. É Deus comunicando aos homens, comunicando à humanidade o que ele faria, o que ele vai permitir que aconteça como aos homens como fruto da desobediência, como maldição que ocorre através da desobediência. E voltando, sabe o que o diabo faz com a igreja? Sabe o que o diabo faz com um exemplo que está acontecendo aqui na igreja de Sardes? Ao invés de Sardes ser uma igreja para o mundo, ela era uma igreja do mundo. Se adaptou às coisas do mundo. Se envolveu com as questões desta vida. E vamos pegar os dias de hoje, irmãos. Vamos pegar a reunião de ensino. Léo, você é muito categórico. Sou. Gosto de sempre estar lembrando, sempre estar frisando isso. Pega as reuniões de ensino e as reuniões de oração. Agora pega aqueles cultos que parecem um show. Tá assim. O início da igreja era isso, irmãos. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que fugir da modernidade, não, sabe? Que não pode ter lâmpada, tem que ser tudo em luz. Não, naquela época era vela, então tem que ser vela. Naquela época tem que... Não estou dizendo isso, não. Os recursos tecnológicos chegaram. Nós estamos em outro momento. A tecnologia ela pode ser útil, ela deve ser útil à Igreja de Cristo, mas tem um limite para isso tudo. Isso tem um limite. A ciência é uma coisa boa, porque a ciência ela é dada por Deus. As tecnologias são uma coisa boa, se bem aproveitadas. Mas isso não pode tirar a centralidade da igreja. A centralidade da igreja é viver para a glória de Cristo. É a pregação autêntica do Evangelho. É servir uns aos outros em amor e sem fingimento. E esse é o grande chamado. E por que muitas pessoas estão correndo de ensino, de reunião de oração? Mas se é isso que dá sustância ao cristão, é isso que vai fazer um cristão permanecer, perseverar até o final. É isso que vai nos ajudar quando chegar os sopros, as doutrinas estranhas, os ventos diferentes, a gente discernir o que é vento de Deus e o que é vento estranho, o que é sopro do eterno e o que não é sopro do eterno. Então nós precisamos, sabe? E essa é a grande dificuldade. E é esse diagnóstico que Jesus está trazendo para a igreja. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, sempre lembrando, esse anjo aqui não é um ser celestial. Esse anjo da igreja é a liderança que está posta na igreja. É aqui Jesus ele está escrevendo aos líderes da igreja. Ele está escrevendo a liderança da igreja. E quem é a liderança da igreja? É aquela que é o subpastor de Cristo. É aquela que tem como trabalho ajudar na igreja, guiando o povo de Deus
pelo caminho eterno, levando o povo de Deus para o caminho da porta estreita, levando o povo de Deus para o caminho de sofrimento. Aqui nessa vida, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. É aquele que vai conduzir, mas o bom pastor prometeu que lá no final a gente encontrará descanso, a gente vai encontrar verdes pastos, a gente vai encontrar águas de refúgio, a gente vai encontrar um local de descanso. É por esse caminho que o Senhor tem nos levado. E é por isso que muitas vezes o cristão não aguenta sofrer, o cristão não aguenta renunciar, o cristão não aguenta pagar o preço. E esse é problema de Sardes. Isso estava acontecendo em Sardes. De repente, eles compreenderam, caramba, se eu for seguir o evangelho de forma que eu devo seguir, eu vou precisar renunciar às coisas que o mundo está me dando. E agora? Não vou. Vou ficar com um pé para lá e um pé para cá. É possível, irmãos? O crente em Cristo ficar com um pé para lá e um pé para cá? Impossível adorar dois senhores. Seja o teu sim, sim, e seja o teu não, não. E aí ele continua dizendo, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso daqui mostra a plenitude do Espírito Santo. Os 7 Espíritos mostra a plenitude do Espírito Santo. E as 7 estrelas. E quem são as 7 estrelas? A gente já estudou também. São as igrejas, né? Cada estrela aqui representa uma igreja. E o que ele está dizendo? Eu sou aquele que tenho a plenitude do Espírito Santo e que tenho preocupação e cuidado por todas as igrejas. Isso daqui é Cristo falando à igreja de Sardes. Isso aqui quem está dizendo é aquele que conhece todas as coisas. É aquele que não adianta. O cochichinho que você faz ali escondido, eu estou ouvindo. A atitude que você teve ali, lá naquele cantinho escuro, eu estou vendo. Não tem nada que passa despercebido por mim. Eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu tenho a plenitude de conhecimento. Não é à toa que a gente diz que um dos atributos de Deus que o homem não tem é a onipresença. O que significa isso? Que Deus ele está em todos os locais, em todo momento. Não há nada que passe batido, não há nada que passe despercebido ao Senhor. E aí depois ele continua. Eu conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Segundo Jesus, a igreja de Sardes era uma igreja de vivos mortos. Olha o que ele diz. Conheço as obras que você realiza. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus está dando um diagnóstico espiritual da igreja. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a igreja de Sardes, naquela época, ela devia ser amada por todo mundo. Devia ser uma igreja que todo mundo se sentia confortável dentro dela, se sentia à vontade dentro dela. Você podia ser um ímpio e estar confortável na igreja de Sardes. Espiritualmente ela estava morta. E quem é que dá esse diagnóstico espiritual? É Jesus, irmãos. E sabe por que ele diz a respeito da plenitude do Espírito Santo? Porque foi aquele ao qual o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, é o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, o Espírito da retidão. Porque Jesus outorgou o Espírito Santo, essa condição de capacitar, de nutrir a igreja com verdadeiro ensinamento, com verdadeira sabedoria, para poder levar a igreja pelos caminhos corretos. Irmãos, o culto não é para a gente, o culto não é aos homens. E Sardes já estava sofrendo com esse problema. Sardes queria fazer culto que agradasse aos homens. A gente acha que às vezes isso é um problema nosso, é um problema da pós-modernidade, ou da modernidade que ficou um pouquinho para trás. Isso já era um problema lá em Sardes. Sardes queria tornar a igreja atraente ao mundo, mas é impossível. Infiéis, vocês não sabem a carta de Tiago. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por que vocês estão amando o mundo? Primeira carta de João. Vocês não sabem que tudo que está no mundo há de passar? Mas a minha palavra é aquela que vai permanecer eternamente. Eu sou aquele que vai permanecer eternamente. O culto é ao Senhor, irmãos. E sabe em qual momento que o Senhor ele é adorado? Um exemplo desse momento da palavra é quando nós recebemos essa palavra como verdade de Deus. Satanás conseguiu relativizar isso. Satanás conseguiu confundir a mente das pessoas, fazendo como que talvez, boa noite, meus irmãos, fazendo como que talvez a verdade fosse verdade dos homens. Isso eu posso dizer por mim
mas completamente despreocupado comigo, um exemplo. Meus irmãos, vocês podem ter certeza. E isso eu posso falar por Roger, posso falar por Marcos, que também tem ajudado aqui na questão de dar o estudo na igreja. O nosso compromisso é passar a verdade do Senhor. Como que a gente se debruça para poder estudar essa passagem? Porque o entendimento é que essa palavra não pertence a gente. Essa palavra não pertence aos homens. Essa palavra é do Senhor. A Bíblia, ela é palavra de Deus. Tudo que está aqui escrito, ela é palavra de Deus. Essa palavra é que foi inspirada. Homens, ao anotarem, ao registrarem essa palavra, foram homens inspirados a registrar as palavras do Senhor, as palavras de Deus. E qual é o momento que a gente adora? Se a gente vem, se reúne aqui, seja nos cultos de terça, nos cultos de domingo, achando que, não, eu fui lá porque eu tenho um carinho grande, talvez pelo pastor Léo, porque eu sinto saudade dos meus irmãos, eu vou lá. Irmãos, a gente está com a motivação errada. A gente precisa confiar que essa é a palavra do Senhor. E como que a gente adora Ele nesse momento? É recebendo essa palavra com gratidão. É recebendo essa palavra como o tesouro mais valioso. E sabe como que a gente responde essa palavra? Já que essa palavra é verdade, tudo que eu penso diferente dela é mentira. E quando o Senhor vem, nos confronta através da palavra, nos sacode através da palavra, nos dá um diagnóstico da nossa vida, da nossa espiritualidade através da palavra, eu falo, estou errando nisso daqui. Se essa é a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. Os homens, irmãos, eles são contestáveis, tá? Inclusive eu sou contestável. Mas a palavra do Senhor, ela é incontestável. Não tem como a gente debater. Eu concordo com Deus nisso, mas eu discordo de Deus nisso. É se submeter ou se submeter. E aquele que se submete, aquele que crê, ele é abençoado. Ele é abençoado como? Sendo levado por caminhos eternos, por caminhos verdadeiros. E aquele que não se submete, ele é amaldiçoado. E muitas vezes a gente acha que bênção é quando eu estou conquistando as coisas. E que maldição é quando eu estou perdendo as coisas. Não é isso. Bênção e maldição, quantas coisas que às vezes, a gente estudou isso aqui em Romanos, capítulo 1. Quantas coisas o Senhor permite aos homens. Vocês querem isso? Então toma. O que aos olhos dos homens parece bom, é o que Jesus está falando para Sardes. Vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. A cidade olha para vocês, a sociedade olha para vocês, vocês têm fama na sociedade, mas diante do Senhor vocês estão mortos. Por quê? Porque Sardes vivia um cristianismo nominal. Eles eram cristãos de boca, eram cristãos de repente passar alguém na rua e perguntar, qual a sua religião? Eu sou cristão. E a gente entrar na estatística do censo. E aí seguindo, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de quem? De Deus. O que vocês estão realizando na presença do homem, vocês estão arrancando aplauso dos homens. Sardes sofria de um problema que em grego é diagnosticado como upocrite. E traduzindo para o português significa hipocrisia. Sardes vivia uma coisa que ela não era. Sardes era uma igreja que vivia preocupada em agradar aos homens. E é esse diagnóstico que Jesus está trazendo. Para a sociedade, vocês são maravilhosos. Jesus não está falando aqui que as pessoas estavam deixando a igreja, estavam abandonando o caminho do Senhor. Sardes, repetindo o que a gente falou no início, eles já não estavam sofrendo de perseguição por parte de judeu, por parte de romanos. Como a gente já viu aqui, igreja que foi falado que teve irmão que morreu. Eu conheço fulano, que foi morto. Jesus escreveu isso, se eu não me engano, a igreja de Pérgamo. Eu conheço meu fiel que foi morto aí na cidade de vocês, onde Satanás habita. Falando de quem? Antipas. Teve igreja que o Senhor falou, eu sei que a morte de Antipas foi porque ele era testemunha fiel. Eu sei que mataram Antipas por causa disso. Eu conheço as tribulações aí que vocês estão passando. Ele escreveu justamente isso, né? Eu conheço as tribulações de vocês. Eu conheço as lutas que vocês estão passando. Aqui em Sardes, não. Jesus falou,
Eu conheço as obras que vocês realizam, que você tem fama de estar vivo, mas que vocês estão mortos. Sardes não estava sendo incomodada por questões externas. Sardes, para ele estava tudo normal, estava tudo lindo, estava caindo no gosto de todo mundo. Não é à toa que ele fala, eu conheço que vocês têm fama de estar, o quê? Vivo, mas vocês estão, segundo a sociedade, o pessoal olhava para Sardes, pô, essa é a igreja que eu quero estar. Todo mundo está nela, eu quero estar nela também. Essa é a igreja que está bombando. E Jesus fala, vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. Eu conheço as obras que vocês realizam. E sabe o que acontece? Como nós falamos, o problema da igreja de Sardes era hipocrisia. A igreja em Sardes tinha tudo. Era conceituada na sociedade, mas faltava o essencial. Logo não passava de um clube de encontros ou de uma empresa bem organizada e administrada. O maior problema em Sardes não era a perseguição às heresias, mas sim o mundanismo. Sardes deixou de ser uma igreja para o mundo e se tornou uma igreja do mundo. Há pouco tempo eu estava ouvindo uma pessoa falar a respeito de um culto de virada que ela foi, e ela falando, pô, muito maneiro. Achei maneirão o show, tudo que rolou. Ou essa pessoa entendeu tudo errado, ou nós, como igreja, falhamos. Por quê? Uma igreja onde aquele que não ama o Senhor, onde aquele que é ímpio, onde aquele que não acredita em Deus, ou sabe, só acredita de forma nominal, ele se sente confortável, tem alguma coisa errada. Não é que a gente vai para o mundo afrontar o mundo, vem brigar, vamos, não é isso. Jesus falou isso pra gente, e não foi uma vez, foi mais de uma. Ele falou, olha só, aquela galera lá, eles não vão odiar vocês por causa de vocês. Eles vão odiar vocês por causa de mim, por causa da mensagem que eu confiei a vocês. E sabe uma coisa, irmãos? Muitas vezes a gente acha que a gente, enquanto igreja, o nosso ministério é converter pessoas. E isso traz peso em cima da gente. E é um peso desnecessário. A gente precisa anunciar o evangelho. Disso não tem para onde a gente correr. Mas as experiências que vocês têm, é a minoria que ouve ou é a maioria que ouve? As pessoas podem estar até escutando, mas ouvindo no sentido de como Jesus orientou, como a gente já está lendo consecutivamente esse mesmo. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque o tempo está próximo. Eu sei que muitas vezes a gente sufoca no sentido de, caramba, quantos anos que eu tenho para frente, eu preciso fazer aquilo, preciso planejar. Mas ele está nos conduzindo por caminhos eternos. Foi esse o problema de Sardes. Sardes amou o mundo e amava as coisas que o mundo dava a Sardes. Sardes, quando percebeu que a mensagem do evangelho ia fazer ela perder, ia fazer ela renunciar, ela falou, aí não dá. Aí não dá. Mas só que Jesus, em amor, cara, Jesus está vindo aqui às igrejas em amor. Ele traz exortações, sabe, correções, mas é em amor. Porque ele está querendo realinhar, ele está querendo mudar a rota da igreja. E aí, voltando aqui ao texto bíblico, quando ele falou, eu verifiquei que as obras que vocês realizam não são íntegras na presença do meu Deus. Isso diante dos outros está bonitinho, mas diante do Senhor isso não é aceitável. Vocês permitiram que as coisas do mundo entrassem para dentro da igreja. Sardes, por detrás de uma aparência piedosa, havia impureza, corrupção. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Irmãos, é essa praga do mundanismo dentro das igrejas. Não, eu preciso fazer assim com o culto para tornar o culto atraente. Que isso? O culto, a gente não está criando ele para um nível de consumidor. Vamos fazer um estudo aqui do bairro, da localidade, vamos ver qual é a demanda. Isso é necessário para abrir uma empresa, irmãos. Isso é completamente válido, necessário. Você conhecer o local onde você está instalado, você conhecer o perfil do teu consumidor, você saber o que as pessoas desejam enquanto consumidoras, para de repente você dar um passo à frente. Caramba, que tantas pessoas falaram que isso seria legal. Beleza, isso tudo é válido para abrir uma empresa. Isso não é válido para uma igreja. A missão da igreja é glorificar a Deus, é glorificar a Cristo. Não é atrair adeptos, não é atrair consumidor. Até porque a gente sabe que as multidões, irmãos, elas absorvem ou rejeitam a mensagem de Cristo? Sejam sinceros. Isso daí as multidões rejeitam. Isso alegra o meu coração? Jamais isso alegraria o meu coração, irmãos.
Como que eu preferiria ver as pessoas numa igreja bíblica saudável? Não precisa ser aqui com a gente, não. Seja qual for outra igreja, mas que seja bíblica e saudável. Como eu preferiria de talvez saber que fulano agora está afundado ali com uma cápsula de cocaína. Está afundado desde de manhã dentro de um bar. Ou está em casa sem perspectiva nenhuma. Ou seja, onde for. Mas a multidão não está querendo isso, não está querendo o evangelho. E esse é o problema de Sardes, porque Sardes talvez falou, pô, a gente tem que bombar. Olha quanta igreja tem aqui na região. De repente, o povo de Esmirna, de Pérgamo, vai começar a vir para cá. Pô, a gente tem que atrair as pessoas, vamos arrumar um jeito. E não é assim. Esse nunca foi o chamado do Senhor. E aí vamos seguindo aqui, irmãos. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Irmãos, o que cada um de nós recebemos como o tesouro mais valioso das nossas vidas? Eu sei que vocês sabem responder essa porque é bem fácil. O que nós recebemos? Jesus Cristo, a sua mensagem, o Evangelho, as boas novas. Foi isso que nós recebemos como o maior tesouro das nossas vidas. E é essa a orientação de Jesus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Sardes, vocês largaram com o Evangelho. Sabe por quê que... E isso é totalmente plausível a gente entender assim. Guarde-o e arrependa-se. Lembra, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. E o que guarda, irmão, não é aquele que vai chegar... Alguém perguntou na escola bíblica, qual é a quinta igreja do Apocalipse? Não é disso que Jesus está... Sardes, não é disso. O que guarda essa mensagem, o que guarda as palavras, é aquele que obedece. O que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Lembra de João 15? E o que me ama é aquele que me obedece. Jesus está falando para Sardes. Sardes, vocês conhecem o Evangelho. Vocês se afastaram do Evangelho. Vocês criaram um novo Evangelho. Existe o meu Evangelho, o Evangelho de Jesus. Agora vocês criaram o Evangelho dos homens de Sardes. Vocês estão querendo escrever um novo Evangelho. Cuidado com isso, Sardes. Arrependa-se. É o que ele disse. Lembra do que vocês receberam, ouviram e guarda. E arrependa-se. O que significa chegar diante do Senhor? Senhor, me perdoe. Eu errei a rota, realmente. Sabe, o Senhor me trouxe um evangelho, eu me afastei da tua vontade, da tua palavra, eu errei o caminho, mas eu estou aqui disposto, sabe? Eu quero me reconciliar, eu quero voltar para o caminho correto. É isso que é o arrependimento. E lutar. E olha o que Jesus fala para ela. Eu estou te dando chance de você se arrepender. Se você não se arrepender, olha o que vai acontecer. Eu vou vir como um ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora que eu virei contra você. E sabe qual é a ênfase desse versículo aqui? Não é no fato de que Jesus vai vir de repente. Não é essa a ênfase. É de que ele vai vir no momento em que ninguém espera. Irmãos, a gente tem parado para poder estudar sobre essas igrejas. Não tem essas igrejas que Jesus está escrevendo a elas? Sabe o que tem nessas cidades hoje? Só ruína. A gente falou sobre isso. A gente acha que Jesus aqui está falando de um juízo final. Quando ele retornar. Não, aqui é juízo imediato. Não é à toa que ele está pedindo, se arrependa. Irmãos, vamos dar um exemplo. Não tem essa reta aí onde estão fazendo de pista de corrida? Vamos supor, me dá a louca, volto a mergulhar em bebida alcoólica. Fica bêbado todos os dias, aí pega o carro e vem para cá. Correndo, a 1000, dando cavalinho de pau. Aí o Espírito Santo me traz a lembrança. Se arrependa. Muda a rota. Tu sabe que você está fazendo tudo errado. Não foi para isso daí que eu te chamei. Não foi para isso aí que você foi comissionado. Se arrependa. Agora vocês mesmos respondem. Irmão, ao que eu estou suscetível aqui fazendo isso? Embriagado e acelerando o carro. Morrer, matar, sofrer um acidente. Esse é o juízo que chega agora. E às vezes a gente acha, e de repente eu poderia falar, não, mas Jesus está comigo todos os dias. Ele falou que vai estar até os finais do tempo. Ele falou que é nessa condição? É dessa maneira? O que eu estou fazendo ali? Eu estou fazendo para a glória dele. Ele vai estar com a gente até o final do tempo, desde que nós estejamos dentro da missão dele. Eu não vim para poder fazer a minha vontade, isso não é palavra minha não, tá, irmãos? É de Jesus. Eu vim para poder fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aí o 4, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. E meus irmãos,
vai ser uma oração nossa hoje em nome de Jesus, sabe? Que nós sejamos esses. De verdade, sabe? Sabe por quê? Você vê que Jesus está escrevendo a liderança da igreja, ao anjo da igreja em Sardes. Jesus está trazendo um diagnóstico que talvez os homens não estavam vendo nos homens. Mas ele está trazendo um diagnóstico que somente ele vê nos homens. Somente ele vê em cada um de nós. E nós precisamos fazer esse exame sincero diante de Deus. Lembra a oração do salmista? Senhor, sonda minha mente e meu coração. Vê se há algum caminho mal em mim. E vamos ser sinceros. Será que a gente está disposto a fazer essa oração, mas não apenas como uma repetição, como uma verdade? Com a consciência de que uma oração dessa pode custar coisas a gente? Vocês concordam? Concordam? Porque às vezes tem coisas que são caras a gente e nos custa. E vamos ser sinceros. Como dói? Né? Não vamos ser que nem o povo de Sardes, não vamos ser hipócrita, chegar aqui e falar que às vezes é fácil perder. Não, não é, cara. Como dói, como machuca, como sangra. Como que às vezes dói a gente remover um ídolo que está ali ó, sendo adorado pela gente, ó. Dói. Cada um tem a sua maneira. Cada vida aqui é uma história. Cada vida aqui é um processo. A gente está diante de uma única verdade, que é absoluta. Tudo fora disso é relativo. Um exemplo, talvez para mim, o lugar mais bonito do Brasil seja a capital do Rio. Para a Rose, a terra dela, Natal. Para o Léo, Bahia. Talvez aqui pra gente, quem é de São João da Barra e Campos, talvez Campos seja melhor, São João da Barra seja melhor para o outro. É relativo, não tem um valor absoluto. Natal é maravilhoso para a Rose. É o valor da Rose e a gente respeita. O Rio é maravilhoso para mim, é o meu valor e a gente respeita. E assim como cada um. Mas está vendo que esses valores são relativos? Talvez para um, o melhor sorvete que existe é o de chocolate. E talvez para outro, fala um sabor totalmente oposto a chocolate. Sei lá, tapioca, limão. Talvez para o meu pai o melhor é limão, para a tia Marlene o melhor é chocolate. E há erro nisso? Não há erro, mas são valores relativos. Não é absoluto. Meu pai não tem como forçar, mas aqui não, irmãos. Isso daqui é absoluto. O que Jesus está trazendo aqui a gente é absoluto, é inquestionável, é inegociável. Isso daqui não está numa roda de discussão, não está numa roda de atualização. É inquestionável. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Essa é a palavra de Deus. Essa é a maravilhosa e poderosa palavra de Deus que Ele nos apresenta. E Ele está falando, tem poucos aí no meio de vocês que não se mancharam. Tem pouco aí de vocês que estão permanecendo firmes, sabe? Que não estão se envolvendo com estas coisas. Porque o que importa é uma espiritualidade diante de Deus e não diante dos homens. Irmãos, que a gente corra dessa questão de nós talvez termos que ser relevantes diante dos homens. A gente não tem que ser conhecido diante dos homens, não. Importa a gente ser conhecido pelo nosso Senhor, a gente ser reconhecido no céu. Lembra? Eu lembrei essa semana estudando o livro de Atos. Aqueles camaradas lá, filhos de um fariseu que foram expulsar o demônio, foram brincar de exorcismo. E aí o demônio falou, ó, Paulo eu sei quem é. Vocês eu não sei quem é, não. O que Paulo carrega, o evangelho que Paulo carrega, eu conheço. E foi um diagnóstico espiritual. Por quê? Demônio, diabo, anjo caído. Amém? Os anjos são seres espirituais ou naturais que nem a gente? Espirituais. Então foi um ser espiritual trazendo um diagnóstico ali para os caras. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. São dignas de quê? Por quê? Porque elas acreditaram. Por quê? Porque elas são aquelas que recebem, ouvem e guardam o evangelho até o final, até o último dia. Por quê? Porque elas são uma testemunha, ela é uma testemunha fiel. Eles são testemunhas fiéis. Perseveraram até o final. E vestidas de branco significa o quê? Aqui no livro de Apocalipse. Significa vitória. Significa santidade. Significa pureza. Significa que elas confiaram no evangelho do Senhor. E o texto continua dizendo o seguinte: o vencedor será assim vestido de branco. Irmãos, o vencedor é aquele que conquistou sua salvação ou é aquele que confiou em Cristo até o final para ser salvo? Sois salvo pela graça. É aquele que depositou toda a sua confiança e esperança na graça do Senhor.
E aí ele diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Por quê? Porque o nome dessa pessoa não é que ela fica perdendo e ganhando salvação, é porque o nome dela está escrito desde antes da fundação do mundo. É como diz, né, que os nossos nomes estavam anotados no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E aí, caminhando para encerrar, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Promessa de Jesus. Aquele que não me negar diante dos homens, aquele que me negar diante dos homens, eu lhe negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aqueles que não me negarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Eu não o negarei. E quem são aqueles que confessam o nome de Jesus? São aqueles que vivem dia após dia para a glória de Deus. Dia após dia para a glória de Deus. São esses que não negam o nome do Senhor. E encerrando, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. E o que é interessante é o final também, que é que a igreja está no plural. As igrejas. Então isso significa que todo diagnóstico para cada igreja é necessário, é útil para todas as igrejas. Irmãos, a gente tem falado sobre isso. Eu quero falar mais uma vez e eu quero continuar animando vocês. Continuem se dedicando a estar nos nossos cultos, a estar nos nossos encontros, nas nossas reuniões de ensino, de oração. Sabe por quê? Quando o bicho começar a pegar de forma mais pesada novamente, sabe quem vai permanecer? É aquele que está cheio da palavra, é aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, é aquele que está cheio do conhecimento do Santo, é aquele que não vai ser enganado. Por quê? Porque ele conhece a voz do bom pastor, ele conhece a vontade e os ensinamentos do bom pastor. E quem é o bom pastor? É Jesus. E aonde que a gente conhece o bom pastor? Só aqui, irmãos. É se encher dessa palavra, é se encharcar dessa palavra. Porque quando se levantar os figurões finais, como está descrito aqui no livro do Apocalipse, aquele anticristo final, quando se levantar o falso profeta final, as pessoas vão atrás desses guias cegos. A Bíblia diz que eles vão fazer sinais como se eles fossem Deus, que eles vão enganar as pessoas. E a Bíblia diz que os tempos foram abreviados até para que mesmo o povo de Deus não fosse enganado. E aí, de tudo que nós vimos e ouvimos hoje, eu queria trazer uma frase do pastor, já até um pastor falecido, o pastor Russell Shedd, um pastor americano que passou boa parte depois da sua vida na Bolívia, cresceu na Bolívia, era filho de missionários, e depois ele veio para o Brasil. Ele falou assim, ó, isso a gente adequando aqui a igreja de Sardes. Muitas vezes nos impressionamos com homens e ministérios que não impressionam a Deus. Muitas vezes nos impressionamos com homens e ministérios que não impressionam a Deus. Esse era o problema de Sardes. A igreja de Sardes era famosona em Sardes, era uma igreja que a sociedade adorava, era uma igreja que aquele que não ama a Deus, não confia na palavra do Senhor, que o ímpio talvez se sentia bem à vontade lá dentro dela, lá no meio do povo. Mas Jesus está falando, eles têm fama de vivo, mas eles estão mortos. Jesus dá a possibilidade de nós nos arrependermos, sabe? E que nós façamos esse diagnóstico, irmãos. Né? Por quê? Ainda há um Deus querendo dar vida àquilo que estava morto. E somente Deus. Lembra a visão do vale lá em Ezequiel? Lembra a visão do vale de ossos secos? E ele falou, Ezequiel, profetiza aí sobre esse vale. Profetiza vida sobre esse vale. E quando a gente olha aí para o mundo, irmãos, é o que a gente vê. Continua vendo. Um vale de ossos secos. E como que a gente profetiza vida nesse vale? Pregação do Evangelho. E sabe onde que isso se concretiza? Nos cultos, a gente convidando pessoas para ir para a igreja para poder ver o pastor ou quem for pregar? Não. Somos nós. Cada um de nós somos portadores desse Evangelho. Cada um de nós temos a responsabilidade de portar essa mensagem. Cada um de nós carregamos a única esperança que esse mundo tem, para que tudo que está morto tenha vida. Somos cada um de nós. E que a gente ore ao Senhor também nesse sentido hoje, sabe? Buscando isso e que
a gente não deixe de proclamar e de anunciar. A gente sabe que é difícil, vai ser cada vez mais difícil, as pessoas querem tudo menos o evangelho. Já falamos essa frase aqui uma vez que parece bem pesada, mas ela é bem verdadeira, irmãos. A gente não tem noção da quantidade de pessoas que estão dentro das igrejas que dizem amar Jesus, mas odeiam Jesus. Que é isso? Odeiam. Elas amam um Jesus que elas criaram. Elas amam um Jesus que elas criaram conforme a imagem e semelhança dela. Esse Jesus é amado, esse Jesus é adorado. Mas o Jesus das Escrituras, aquele que, como a gente gosta de dizer, toca na ferida, abre ferida na gente, a gente já falou sobre isso aqui. A palavra de Deus ela é colocada como um martelo, como uma espada, como uma lança. A lança faz o quê, irmãos? Nos atravessa, nos corta. A espada faz o quê também? Nos corta, nos fere. Um martelo que esmiuça pedra, que quebra pedra. Racha a nossa cabeça, quebra o nosso crânio. Mas o mesmo Jesus que fere é o mesmo Jesus que cura. E o Evangelho é uma ferida, mas é a cura eterna também. O Evangelho abre uma ferida, mas traz a solução eterna para essa ferida. Amém, irmãos? Amém? Então, glória a Deus.